Olá a todos. Venho falar-vos para vos trazer um desafio. Durante este tempo que já estamos em casa, eu no meu caso estou em teletrabalho já praticamente há semana e meia, quero trazer-vos um desafio que é o facto de nós estamos em casa e tirarmos algum tempo para nós fazermos uma chamada, ligarmos a alguém e conversarmos e sabermos como é que as pessoas estão, os nossos familiares, os amigos e, em especial, neste caso concreto, pessoas da nossa igreja. Este é um tempo desafiante, é um tempo diferente que nós nunca vivemos, mas podemos tirar coisas boas de todo este tempo que nós estamos a viver. E uma das coisas boas que nós podemos tirar e retirar desta lição é que nós estamos a valorizar o tempo em família, estamos a valorizar a falta que nós sentimos dos irmãos e da igreja. Então, podemos usar este tempo para nós orarmos mais, é verdade, também usarmos este tempo para nós ligarmos às pessoas e conversarmos com as pessoas. Eu já o fiz, ainda ontem falei com uma pessoa que está a viver sozinha e para ela é complicado passar esta situação. Então, quero trazer-vos este desafio e mostrar-vos através de um versículo que quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, verso 2, Paulo fala à igreja em que ele mostra que o esforço dele, o combate dele, é para que os corações estejam consolados, os membros da igreja estejam unidos em amor e eles possam crescer no conhecimento de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse combate também é nosso, esse esforço também é nosso. Nós podemos fazer e são coisas simples. Quando nós fazemos um telefonema, nós estamos a preocupar-nos com alguém, estamos a telefonar a alguém, ou estamos a aconselhar, ou simplesmente a ouvir, porque há pessoas que querem ser ouvidas e precisam de ser ouvidas. Então nós, como filhos de Deus, como cristãos, também temos essa responsabilidade. Isto aplica-se às pessoas da igreja, aplica-se também a nossos familiares, como se aplica a amigos nossos. E, portanto, eu quero desafiar-vos neste tempo a vocês façam um esforço, não custa nada, 2 ou 3 telefonemas por dia e não sabem o bem que vos fazia. Então aproveitem, façam isto, e porque isto vai contribuir para o bem de muita gente e nós podemos estar a ser bênção, às vezes sem sabermos. E eu sei que na igreja já aconteceu, um sorriso meu, um abraço meu, foi de bênção para muitas pessoas. E quem sabe, o vosso telefonema pode ser uma grande bênção para alguém no dia de hoje. Deus ricamente vos abençoe, é um prazer e tenho saudades de vos dar uns abraços valentes. Ok? Deus vos abençoe. Eu sou a pastora Monique Marinho, da comunidade cristã Vida Abundante, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. E eu gostaria de compartilhar em alguns breves minutos com você uma reflexão sobre um assunto super atual e super pertinente para este momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão sobre o medo. Estamos vivendo uma grave situação de saúde pública, uma pandemia que se abateu sobre a humanidade com um vírus novo que tem assustado a todos nós, o novo coronavírus. E em tempos de pandemia, devemos refletir cada vez mais sobre esses sentimentos que fazem parte da natureza humana, que podem ser um vetor de ajuda para o enfrentamento do problema, mas que também podem se tornar um problema adicional dentro desse quadro. O medo é um sentimento natural, um sentimento comum à espécie humana. Aqueles que não sentem medo ou afirmam não sentir medo são muitas vezes aqueles que colocam a si mesmos e a outros em situações de risco ou desconforto. Porque o medo, além de ser um sentimento natural, um sentimento que faz parte da natureza humana, ele é um sentimento necessário, porque ele nos ajuda na preservação da vida, na preservação daquilo que é mais importante. Então, em primeiro lugar, devemos fazer essa colocação.
o medo, ele é necessário. No entanto, precisamos também distinguir o que é esse medo necessário, que é parte da natureza humana e que pode se tornar um vetor de ajuda para o enfrentamento de problemas, daquele outro medo que extrapola a normalidade, ou seja, o medo patológico. Muitas vezes, as pessoas começam a experimentar um medo patológico, um medo não natural, um medo exagerado, um medo que se torna o senhor da vida delas. Então a primeira questão é essa: como distinguir o medo natural, necessário, do medo patológico que prejudica a vida humana? Basta olharmos de forma real e sincera para as nossas vidas, a fim de verificarmos se as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes estão sendo dirigidas por nós, pelo nosso equilíbrio, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa história, ou se estão sendo dirigidas pelo nosso medo. Se é o medo aquele a quem primeiro chamamos para tomar qualquer decisão na nossa vida. Quando a qualidade de vida de um indivíduo se torna precária, ruim, quando essa pessoa começa a se sentir boa parte do seu tempo temerosa, ansiosa, em conflito, ela pode estar experimentando um medo patológico. E como nós podemos fazer para enfrentar esse dilema? Primeiro temos que reconhecer, distinguir entre o medo natural do medo patológico. Na sequência, precisamos agir. Se reconhecemos que estamos sendo atingidos pelo medo patológico, se desenvolvemos o medo patológico, podemos fazer algumas coisas a respeito. A primeira coisa que nós podemos fazer é não sentir vergonha. Porque nós só mudamos aquilo que conhecemos, ou seja, para mudar alguma coisa na sua vida, você precisa saber exatamente o que está acontecendo com você. Em segundo lugar, é necessário que você enfrente esse medo patológico, esse medo que está beirando a patologia, o não normal, o não natural. Como fazer isso? Com coragem. Pode parecer clichê o que eu acabei de dizer, mas coragem não é ausência de medo. Coragem é justamente enfrentamento. E sabe-se hoje que a única maneira, ou pelo menos a maneira mais eficaz de combatermos o medo patológico é quando nós o enfrentamos. Aliás, isso vale para o medo natural também. Quando somos capazes de enfrentar, conhecendo exatamente o que está acontecendo, assumimos ações efetivas contra esses sentimentos. E eu gostaria de deixar uma dica super importante para esse enfrentamento corajoso. Agarre-se àquilo que é mais importante na sua vida para enfrentar o seu medo. Porque o medo começa a ser vencido quando nós nos agarramos àquilo que nos é mais importante e mais precioso. Ou seja, o ser humano, ele só muda quando a dor para permanecer o mesmo for maior do que a dor da mudança. Então esse ser humano, ele se agarra ao desejo pela saúde, ele se agarra a um ideal de uma vida mais feliz, de uma vida mais saudável, para experimentar a dor da mudança e deixar aquilo que ele não quer mais na vida dele. Com o medo dá-se o mesmo. Agarre-se àquilo que é mais importante para você, a fim de que você possa enfrentar e vencer o teu medo. Então, reconheça, admita, conhece-te a ti mesmo e, na sequência, haja, tome atitudes de enfrentamento, agarrando-se àquilo que é mais importante para você. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo
o apóstolo João, ele nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu gostaria de terminar essa breve reflexão com a leitura de um poema de Portia Nelson. O título é Uma Autobiografia em 5 Pequenos Capítulos. Como eu disse no início, eu sou pastora, mas eu também sou psicóloga. E eu gostaria de terminar essa reflexão com uma porção para a nossa psique. Portia Nelson, ela escreveu assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha, leva uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo, caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Assim, ainda leva um tempão para sair. Terceiro, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ele está ali, ainda assim caio, é um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa, saio imediatamente. Quarto, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Quinto e último, ando por outra rua. Eu acredito que estamos recebendo uma grande oportunidade com essa pandemia. Como indivíduos e como humanidade, recebemos a oportunidade de aprendermos a andar em outra rua. Mas isso vai ser uma escolha pessoal. Que você e eu possamos fazê-la é o que eu desejo para nós, em nome de Jesus. Cuide-se. Boa noite, igreja, boa noite, família, bem-vindos mais uma vez, que bom! É sexta-feira e estamos juntos outra vez. Estamos juntos para louvar a Deus, estamos juntos para ouvir a palavra que o pastor João hoje tem para nós, estamos juntos para glorificar o seu nome e levantá-lo bem alto, bem alto. Vamos louvar a Deus nesta noite com todo o nosso coração, com tudo aquilo que há em nós. Amém? Vamos louvar a Deus.
ou de noite, bem alto eleva a voz. Sei que quero ser como tu, minha vida dou. Toma-me em teus braços, ó Senhor. Dou-te o coração. Eu sei que tu curaste a minha dor. Sou todo teu. Sou todo teu. Meu desejo é ser como tu. Meu desejo é agradar-te e cada vez mais parecer-me a ti. De dia ou de noite, bem alto eleva a voz. Eu sei que quero ser como tu. Meu desejo é agradar-te e cada vez mais parecer-me a ti. De dia ou de noite, bem alto eleva a voz. Sei que quero ser como tu. Minha vida dou. Toma-me em teus braços, ó Senhor. Dou-te o coração. Eu sei que tu curaste a minha vida dou, minha vida dou. Toma-me em teus braços, ó Senhor. Dou-te o coração. Eu sei que tu curaste a minha dor. Sou todo teu. Sou todo teu. Meu desejo é ser como tu. Sou todo teu. Sou todo teu. Meu desejo é ser como tu. Sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo teu. Meu desejo é ser como tu. Amém. Nesta noite de mais um Pulsar do Coração, a nossa reunião habitual à sexta-feira no CCVA Lisboa, onde tiramos sempre um tempo para oração, para louvor e adoração, onde procuramos que mover profético possa acontecer. Estudamos também a palavra de Deus. É um tempo sempre de busca da intimidade com Ele, e também de não somente falarmos e apresentarmos as nossas petições para Ele, mas também permitirmos que Deus possa falar conosco. Tem sido sempre um tempo de veras enriquecedor para todos nós que costumamos estar presentes, na impossibilidade de o fazermos fisicamente, como todos nós sabemos, e devido à situação que estamos a viver, optamos por fazer o nosso pulsar do coração desta forma. Então é com alegria que eu dou bem-vindo a todos aqueles que agora me estão a escutar. Como tem sido pedido frequentemente, gostaria que vocês pudessem de alguma forma dar a conhecer que estão presentes, darem a vossa saudação, querendo dizer que de onde é que vocês nos estão a escutar, e podem fazer isso através do chat, através dos comentários. Se tiverem também alguma pergunta, essa pode ser feita diretamente aqui, mas também poderá ser enviada alguma mensagem privada para o perfil do CCVA Lisboa, ou mesmo através do YouTube, e logo que seja possível nós iremos responder.
Ao longo deste tempo, nós temos duas sextas-feiras, aliás, três, esta é a última. Nós temos vindo a estudar um pouquinho nas três sextas-feiras anteriores acerca do fim dos tempos e também procurar o enquadramento histórico do Evangelho segundo São Mateus no capítulo 24. Nós estamos a falar de revelação profética e precisamos enquadrar os diferentes acontecimentos. Tem havido muita discussão, tem havido muito vídeo, muitas pessoas que estão a falar acerca do Covid-19, apontando este como mais um sinal da vinda de Jesus e estão a ir buscar algumas passagens, creio que descontextualizadas do contexto bíblico, tal e qual como já foi feito anteriormente. Eu acredito e já disse, acredito em tudo aquilo que a palavra de Deus diz, acredito naquilo que está escrito acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, eu sou alguém que acredita que Jesus Cristo voltará outra vez fisicamente num tempo determinado por Deus e que nenhum de nós é capaz de dizer quando. Há de facto sinais que são apontados como a possibilidade de ele estar a vir rapidamente. Há sinais que as pessoas têm utilizado e que vêm descritos principalmente no capítulo 24 de Mateus, que as pessoas descontextualizam da situação que estava a viver. E fala-se muito acerca dos últimos dias. Deixem-me tornar claro, e vou ser mesmo muito breve, porque não quero tomar tempo nesta noite para falar acerca daquilo que já falámos anteriormente. Os vídeos estão disponíveis e poderão ir atrás, procurar e, se quiserem seguirem este ensino, que é demasiado vasto e quase que impossível, porque teríamos de entrar em muitas outras áreas e que não é o objetivo. O objetivo para mim é falar acerca do que é que a Bíblia ensina acerca daquilo que nós chamamos últimos dias e o que é que a Bíblia ensina acerca daquilo que são os sinais que vêm descritos em Mateus 24 e que as pessoas os transportam para o fim do mundo, para o dia que antecederá a vinda, os dias que antecedarão a vinda do Filho de Deus, de Jesus, para se encontrar com a sua igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar, e uma vez mais, bem-vindo a todos, comentem, digam de onde é que vocês são, se houver questões, apresentem-nas e vamos ter um tempo fantástico. Eu espero que cada um de vocês possa ter esferográfica, lápis, um papel para tomar notas. Depois, como os vídeos estão disponíveis, sempre que vocês quiserem, poderão ouvi-lo de forma a perceber, de forma a compreender um pouco mais acerca das Escrituras. É importante nós estudarmos, não é importante somente nós ouvirmos e depois continuarmos a falar coisas para que nós não estudamos. Eu creio que há necessidade da palavra de Deus de facto modificar, de transformar nossa vida, e isso também vai levar-nos a compreender muitas coisas que hoje acontecem. Então, eu falei que quando nós falamos acerca de últimos dias, os últimos dias começaram com a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Está escrito que no passado Deus falou de muitas maneiras, mas agora, ou nestes últimos dias, Jesus é de facto a forma ou a manifestação pela qual Deus fala conosco. Então, desde o surgimento de Jesus, ou o seu nascimento, e através do seu ministério, nós podemos dizer que os últimos dias começaram naquela altura e se de facto se prolongarão até ao último dia, o dia
em que ele voltará novamente para o estabelecimento eterno do seu reino. Depois, nós temos mais expressões, e são muitos os versículos que apontam para isso, esta expressão ser usada em alguns acontecimentos, falando daquilo que normalmente as pessoas usam e falam de últimos dias e apontam Mateus capítulo 24, mas eu disse que é importante nós vermos o contexto onde as passagens estão inseridas. Os últimos dias que se refere, Mateus capítulo 23, principalmente Mateus 24, que é o capítulo mais usado, e está a referir-se aos últimos dias da velha aliança. Portanto, a cidade de Jerusalém iria ser destruída, os seus muros derribados, o templo iria ser deitado abaixo, e Jesus está a falar nestes capítulos, neste sermão, ele está a falar acerca desses últimos dias, os dias que acontecerão, os últimos dias que antecederão o fim, ou antecederiam o fim da velha aliança para o estabelecimento de uma nova aliança. Uma nova aliança que foi estabelecida a partir do momento em que Jesus Cristo morreu e ascendeu aos céus para estar assentado à direita de Deus o Pai, e foram dias que depois iniciaram outro capítulo de últimos dias, não é? Iniciaram e que de facto se prolongarão até à vinda dele, como eu já expliquei. Houve ali um período entre a sua morte e ressurreição e até a altura em que o templo foi destruído. Foi um período de transição, vamos dizer assim, mas é uns últimos dias ou o início de uma nova aliança consumada ou inaugurada em toda a sua especificidade, porque durante um tempo, até à destruição do templo, ainda eram feitos sacrifícios e seguido uma série de rituais que eram pertença ou estavam associados a uma velha aliança. Então, uma nova aliança que foi estabelecida a partir desse momento, a partir do ano 70, quando o templo e a cidade foram destruídos. Depois, no capítulo 24, nós falamos acerca de alguns sinais, ou Jesus falou acerca de alguns sinais, e eu tive a oportunidade em 2 sextas-feiras de vos falar acerca desses sinais ligados ao fim da velha aliança, uns sinais que apontavam para aquela geração. Tanto no capítulo 23 como no capítulo 24, nós temos 2 versículos onde dizem: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, Jesus estava a referir-se a uma geração específica, a um tempo específico, onde ele dizia: nada destas coisas deixará de acontecer dentro desta geração. Nós falamos acerca dos diferentes sinais que vêm descritos no capítulo 24. Nós falamos acerca disso, complementamos com o livro de Flávio Josefos e História dos Hebreus e também a Guerra dos Hebreus. São livros escritos por Flávio Josefos, um historiador que viveu naquele tempo e que sobreviveu e trouxe depois relatos. Esses são livros conhecidos, disponíveis ainda hoje, e que será interessante nós podermos adquiri-los para estudar e perceber um bocadinho mais acerca disso. Então, nós falamos acerca de que todos esses sinais descritos no capítulo 24 foram sinais que já tiveram o seu lugar naquela geração e no fim da era ou fim da velha aliança. Não significa que muitos destes sinais não tenham continuidade, tal e qual como já aconteciam mesmo antes de
Jerusalém ter sido destruído, o templo ter sido derrubado, já antes acontecia. Já na Velha Aliança fala acerca de terremotos, a Velha Aliança, o Velho Testamento está cheio de relatos de nações voltarem-se contra nações, guerras, está cheio disso, não é? Então estes acontecimentos continuarão a existir, mas é importante colocá-los dentro da história. E Mateus, no capítulo 24, estes sinais estão enquadrados, de facto, em acontecimentos ou sinais daquilo que iria acontecer naquela geração. Portanto, não vou continuar a falar acerca destes sinais. Hoje eu quero terminar com aquilo que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, entre o versículo 15 e o versículo 21, e também vou procurar ler Lucas no capítulo 21, a partir do versículo 21 até o versículo 24. Eu vou ler-vos e peço que vocês possam pegar também nas vossas Bíblias e acompanhar e seguirem a leitura que eu vou fazer, ou então acompanhem-me para nós depois desenvolvermos o tema, falando um pouco acerca daquilo que muita gente hoje fala, acerca da grande tribulação. Em Mateus, então, no capítulo 24, entre o verso 15 e o verso 21, diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. É importante falar, eu faço aqui um pequeno parênteses, quando nós enquadramos, ou se queremos enquadrar em termos históricos Mateus 24, nós não podemos dissociar daquilo que o profeta Daniel declarou e falou acerca das 70 semanas. Quando nós contamos os anos em termos históricos, é importante. Eu sei que há muita divisão neste sentido, ou alguma divisão, há dois grupos, vamos dizer, em termos teológicos. Eu enquadro-me num, não tenho receio de assumir, eu acredito e creio, por aquilo que é resultado do meu estudo ao longo de vários anos, que as 70 semanas estão cumpridas. Há quem diga que não, que se cumpriram 69 semanas e agora há um período. 70 semanas eram períodos de 7 anos, ou seja, 70 semanas vezes 7 correspondia a 490 anos. Há quem diga que houve 69 semanas e que esta última semana irá acontecer ou ter lugar quando a Igreja for arrebatada, estiver na presença de Deus, as chamadas bodas do Cordeiro, um período de 7 anos. Eu não creio assim, não entendo assim, estudei muito a palavra de Deus, não vou falar acerca disso, eventualmente, alguma altura, nós poderemos falar na Igreja, já o fiz há alguns anos atrás, por 2 vezes. Este é assunto de estudo e de forma séria nós apresentamos as várias correntes teológicas e procuramos, à luz da palavra de Deus, através de factos históricos, chegar a alguma conclusão. Nós não o fazemos de forma banal, não fazemos com falta de seriedade. Nós queremos de facto estudar a palavra de Deus e termos convicções. Eu sei que há muita gente que diz que estas coisas não são importantes, que não devemos perder tempo com isto, mas eu costumo dizer que esta é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Se nós não tivermos uma compreensão dos dias que antecederão a vinda de Jesus, provavelmente nós viveremos sem foco, sem propósito. Muita gente vive sempre com uma mentalidade de escape, quando na realidade a nossa mentalidade deve ser uma mentalidade de conquista. Então, Mateus 24, no versículo 15, nós vemos este tempo ser associado àquilo que Daniel dizia. Então, no versículo 16 continua dizendo assim:
Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não deixa para tirar dela coisa alguma. Verso 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Versículo 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu vou agora convidar-vos a abrirem Lucas no capítulo 23 e lerem ou acompanharem-me entre o versículo 20 e o versículo 24. Diz assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Verso 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Depois, no verso 24, diz assim: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então, estas são as duas passagens que eu quero utilizar para desenvolver aquilo que partilho, falando um pouquinho acerca da grande tribulação, como Mateus 24 descreve. Volto outra vez a citar o versículo 34, que nós não lemos, o versículo 36 de Mateus 23 também expressa isso. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, dentro daquilo que está escrito e através dos versículos que nós acabamos de ler, eu creio que é inapropriado nós interpretarmos estas coisas retirando-as do contexto onde elas estão inseridas, ou vamos dizer, do contexto do primeiro século e da sua aplicação óbvia ao templo e à nação judaica. Defender, como eu disse há pouco, que estas profecias ainda não se cumpriram, creio que não é correto fazermos assim, porque Jesus estava a falar e deu bastantes detalhes acerca daquilo que iria acontecer naquele tempo. Diz uma das expressões utilizadas no versículo 15, é quando vocês virem a desolação, quando vocês virem a abominação da desolação, estar no lugar santo. Então estava a referir-se de uma forma bem clara que este seria um acontecimento que tinha a ver com a destruição do templo. E eu creio que a verdadeira desolação, ou a verdadeira causa da desolação, encontrava-se no facto, ou estava profundamente ligado ao facto da fornicação espiritual dos judeus, especialmente porque eles rejeitaram o Messias. Realmente eles rejeitaram Jesus, o Filho de Deus. E a verdadeira causa da desolação está ligada a isso, essa fornicação espiritual, a essa rejeição do Messias. Entre o versículo 16 e o versículo 20, fala acerca de todos aqueles que estavam na Judeia, que deviam fugir
para os montes, quem estivesse no telhado não devia descer à sua casa para tomar dela alguma coisa, quem estivesse no campo não deveria voltar atrás para buscar as suas vestes, e depois diz assim: mas ai das grávidas e de todas aquelas que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Estes são versículos claros e está a falar para um povo específico, está a falar para a nação de Israel, está a falar para o povo de uma velha aliança. Eu já disse, quando nós lemos os chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o povo a quem era falado e ditas coisas era um povo ainda pertencente a uma velha aliança. A única pessoa que já vivia, vamos dizer, numa nova aliança e que era aquele que vinha estabelecê-la, era a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus veio, está escrito que ele cumpriu toda a lei, nele se cumpriram todas as coisas, e ele agora falava, ele agora dava instruções àquele povo judaico, aquele povo, ele fez-lhe alguns avisos e fez-lo com 40 anos, vamos dizer, de antecedência da destruição do templo e da destruição da cidade. Então, está escrito aqui que quando a desolação do templo era evidente para os cristãos, ainda a viver em Jerusalém, é o que está escrito no capítulo 24, entre o verso 16 e o verso 20, diz: quando a desolação fosse evidente para os cristãos ainda a viver em Jerusalém, era tempo de eles partirem para as colinas, era tempo de eles partirem para os montes. E depois ele cita, de alguma forma, esta palavra citada, ou estes versos citados acima, estava a falar um pouco da situação da vida do primeiro século ainda em Israel. Lucas, no capítulo 21, o verso 20 e o verso 21 diz-nos que o sinal de aviso a respeito da desolação que se aproximava era Jerusalém cercada de exércitos. Se nós olharmos para livros históricos, a questão que nós, e principalmente para os livros escritos por Joséfos disse-nos, ou diz-nos num dos seus livros, que tal só foi possível para o povo fugir para as montanhas, porque Céstitos e os seus exércitos, de uma forma súbita, eles dispersaram, bateram em retirada, sem explicação alguma. Então isso tornou possível o povo fugir. Continuando os seus relatos no livro Guerra dos Judeus, Joséfos declara que os cristãos judeus, baseados nos avisos de Jesus, e que vêm relatados em Lucas, no capítulo 21, do verso 23, o verso 24, diz que eles fugiram para as montanhas de Pereia e escaparam da sua destruição. Então, Joséfos afirma que esta foi alguma coisa que aconteceu naquele tempo. Eles fugiram para as montanhas, os exércitos que rodeavam a cidade, e este tinha sido o aviso: quando vocês virem a cidade rodeada, então é tempo de vocês saírem. Joséfos diz que essa foi a razão por que eles escaparam. Então, os limites, por causa dos limites da tradição farisaica e aquilo que a tradição farisaica colocou na distância a ser percorrida, viajar, e este é um versículo que é usado, viajar durante os meses de inverno ou no sábado significaria uma aflição indevida para todos aqueles que escapassem. Então os judeus atentaram para o aviso
dos judeus cristãos atentaram para o aviso de Jesus muito antes do exército de Tito, que foi enviado do Egito pelo seu pai para subjugar a Judeia. Diz que eles atentaram, os judeus cristãos, eles atentaram, aqueles que tinham aceito Jesus como o Messias. E então é natural que todos aqueles que rejeitaram Jesus como Messias, rejeitaram-no também como profeta. E ao terem rejeitado como profeta, eles não atentaram para aquilo que foi dito acerca dos dias que antecederiam o fim da velha aliança e que antecederia também a destruição do templo e a queda da cidade, derrubar dos muros da cidade. Eles não prestaram atenção para todo o aviso detalhado. Josefos, ele registra assim: os que estavam dentro da cidade foram impedidos de escapar, não apenas pelo inimigo, mas também pelos zelotes dentro da cidade. Ou seja, os judeus que ficaram dentro da cidade, eles foram mortos. Calcula-se que naquela altura o número de mortos entre os judeus foi de aproximadamente 1 milhão. E muitos milhares, de acordo com o que está escrito no versículo 24 de Lucas 21, muitos milhares foram levados como escravos. Então, as atrocidades cometidas eram inefáveis. O aviso foi dado 40 anos antes para eles fugirem para as montanhas quando a cidade santa fosse rodeada de exércitos. Os que ficaram, os que não prestaram atenção a isso, eles passaram por uma miséria indescritível. E José relata, inclusive num dos seus livros, um incidente muito interessante. Josefos diz assim: havia uma Maria, filha de Eleazar, ilustre pela sua família e bens. Ela, tendo sido despojada e saqueada pelos soldados de todas as suas posses, em necessidade e fúria, matou o seu próprio bebê e, tendo-o cozido, devorou metade dele, cobrindo o resto, guardou para uma próxima vez. Notem, este é um relato de um facto, e é um relato de José de um facto que aconteceu. Uma mulher que tinha posse, que foi despojada de todos os seus bens, ela foi capaz de matar o seu filho, cozer, comer parte dele e depois guardar para uma outra altura. Então, séculos antes, Deus avisara Israel de tudo aquilo que aconteceria se eles renunciassem à aliança. Está escrito, e é bom vocês depois estudarem Deuteronômio no capítulo 28, versículo 53, o versículo 55, Jeremias capítulo 19, no versículo 9. Eu vou simplesmente citar um verso que diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que teus inimigos te apertarão. Então, anteriormente havia sido profetizado acerca de acontecimentos como estes. Então, muitas pessoas preferiram a morte a submeterem-se à aflição trazida pelo exército romano. Está escrito em Lucas, no capítulo 19, o versículo 43 e o versículo 44, diz assim: dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Então é claro que estes versículos e a descrição que nós temos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24,
tornam claro que Jesus estava a descrever um evento local e que tinha uma limitação de tempo, e estava limitado também à Palestina. E não está aqui a falar nada ou absolutamente nada acerca dos tempos que antecederiam, ou isto não está associado àquilo que nós conhecemos e chamamos e será a realidade de uma segunda vinda de Jesus. É importante também nós percebermos que a Bíblia fala acerca de várias formas da vinda de Jesus até à sua igreja. Há uma primeira vinda, e que nós reconhecemos quando Jesus nasceu, reconhecemos de uma segunda vinda em que ele voltará, mas a Bíblia também utiliza a expressão de Jesus vir até à sua igreja, ou de Jesus fazer visitação. Então precisamos entender dentro de cada capítulo a linguagem e a forma como esses termos são usados ou enquadrados. Então aqui não está a referir-se ao tempo que antecede o encontro de Jesus com a sua igreja, com os eleitos, com todos nós, na nossa geração ou em alguma geração futura. Porque naquele tempo, ou nesse tempo em que Jesus virá, não haverá necessidade de nós fugirmos para as montanhas. Então é importante nós não papaguearmos simplesmente aquilo que nós ouvimos, que às vezes é passado de geração em geração, sem de facto atentarmos para aquilo que está escrito na palavra de Deus e o localizarmos as coisas. Então este versículo 21, que falava ou fala acerca de uma grande tribulação como nunca tinha existido anteriormente e que não voltaria a acontecer jamais. E uma razão que é dada para a crença de que a grande tribulação ainda é um evento futuro, é uma declaração que eu creio que não está fundamentada no Evangelho de Mateus, no versículo 21, a respeito de uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Há quem diga que aquilo é somente para aquele tempo e que também tem uma extensão futura. Eu volto a dizer, os tempos da tribulação estão presentes, nós passamos por tribulação, há problemas em todo o mundo, quem vive debaixo de guerras passa por grandes tribulações, mas usando a Bíblia, usando a palavra de Deus como nosso guia, nós podemos perceber que a linguagem usada por Jesus no capítulo 24 de Mateus, no versículo 21, é aquilo que normalmente nós chamamos uma figura de discurso. Um termo mais profundo é como uma hipérbole. E esse tipo de linguagem é usada muitas vezes ao longo das Escrituras para descrever tempos de grande julgamento, tempos de calamidade e também de distinção entre governo. Se nós olharmos para as Escrituras, e volto outra vez a dizer, para fundamentarmos tudo, nós precisamos de ter vários versículos da Bíblia para que aquilo que nós afirmamos possa ter base, possa ter fundamento. Se nós olharmos para 2 de Reis, no capítulo 18, no versículo 5, nós vamos encontrar este tipo de linguagem, esta hipérbole, esta forma, esta figura de discurso usada por Jesus neste tempo de Mateus 24, mas em muitas outras situações nas Escrituras é usada. Diz assim, no versículo 5 de 2 de Reis 18, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aqui está, é uma linguagem a ser usada para distinção de governo. No capítulo 23 de 2 de Reis também, no versículo 25, nós
lemos assim: nem antes nem depois, e agora está aqui a apontar Josias, houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Então, é fácil nós percebermos que a fraseologia aqui usada de facto, é óbvia que é proverbial, é uma hiperbólica, é uma linguagem que faz distinção entre governos, entre pessoas, dizendo que nunca houve nem nunca haverá. Se nós verificarmos também vários versículos da Bíblia, e eu vou ler, eu vou citar, eu peço que vocês tomem nota do capítulo, os versículos, depois leiam, mas acompanhem a leitura que eu vou fazer. Há vários versículos onde esta linguagem, esta hipérbole é usada, a mesma que foi usada para Jesus em Mateus 24, é usada noutras passagens referindo a julgamento e calamidade. Vejam, em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 14, está escrito assim: tão numerosos foram os gafanhotos que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles virão outros assim. Está aqui a falar uma linguagem comparativa de alguma calamidade que surgiria, de alguma calamidade, algum julgamento que viria. Em Êxodo, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Outra vez uma linguagem ligada à calamidade, a clamor, a julgamento, fazendo esta comparação. Não é assim? Farei de ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. É o que está escrito em Ezequiel, no capítulo 5, no versículo 9. No Daniel, no capítulo 9, no versículo 12, diz assim: nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. E o último versículo que eu quero ler é Joel, no capítulo 2, no versículo 2, onde diz assim, e este está a apontar alguma coisa, diz assim: dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então aqui está a utilizar uma linguagem figurativa, uma hipérbole, uma linguagem de discurso, uma figura de discurso em todos estes, porque vários versículos falam nunca haverá, mas depois aconteceu. Então há coisas que são usadas de uma forma hiperbólica, são uma linguagem que a Bíblia utiliza muitas vezes. Então a questão que eu ponho é: nunca houve tribulações maiores do que aquela? Em termos de razões para o período da tribulação do ano 70 depois de Cristo, não tem havido tribulações maiores. Não houve nunca uma tribulação tão grande como aquela que foi descrita no período do ano 70 depois de Cristo. Quando nós falamos acerca da tribulação dos judeus experimentados noutros países, não está a ser descrito aqui. Diz que o facto de Hitler, e todos nós conhecemos o Holocausto, tudo aquilo que aconteceu, o facto de Hitler matar 6 milhões dos judeus não aconteceu na terra de Israel. Não aconteceu na terra de Israel. Então é importante nós podermos enquadrar este tempo. Tribulações nós vamos ter, mas quando está aqui a falar desta grande tribulação, está de facto a referir-se a um tempo específico, a um povo específico, uma época específica. Está a falar para aquelas pessoas quem
Jesus tinha avisado 40 anos antes de terem acontecido. Pessoas que acabaram por fugir, aqueles que eram cristãos acabaram por fugir para as montanhas, mas aqueles que permaneceram dentro da cidade acabaram por ser mortos. 1 milhão, calcula-se, foi morto, milhares foram levados escravos. Então foi um tempo de uma tribulação enorme, um tempo de uma grande aflição. Então, eu termino este meu tempo, este meu ensino em relação a este aspecto da grande tribulação. Como eu disse, é a última sexta-feira que falarei acerca destas coisas. Há muitas outras passagens, muitos outros aspectos que são utilizados, como o milénio, como arrebatamento, como muitas coisas que têm a ver com uma interpretação, uma revelação profética, o livro do Apocalipse, as coisas que ali estão descritas, a quem refere, quem não refere, mas deixem-me simplesmente dizer assim: nós teremos problemas, nós continuaremos a ter coisas a acontecerem como esta do Covid-19, mas eu gostaria de animar e fortalecer os irmãos com estas palavras. E estes são, e essa é a minha crença, essa é verdadeiramente aquilo que eu acredito, e alguma coisa que, quando acontece conosco, nós precisamos guardar e preservar. Ao longo da história da Igreja, principalmente o avivamento de Azusa Street, aquilo que trouxe uma renovação espiritual, o dia de Pentecostes, o avivamento de Azusa Street em 1904, e que infelizmente nós não soubemos preservar, nós não soubemos guardar. É importante eu e vocês notarmos que estes sinais externos continuarão a acontecer, nós sofreremos alguns deles, como estes que nós estamos a viver. Nós estamos nas nossas casas, nós estamos fechados, nós estamos privados de relacionamento, nós estamos privados de uma série de coisas às quais nós estávamos habituados. Quando agora for retirada este período ou este estado de emergência, eventualmente a forma de nós nos relacionarmos, pelo menos por um determinado período de tempo, será diferente. Há quem fale do perigo de novos picos. Eventualmente essas coisas poderão acontecer, como poderão não acontecer. Noutros países temos ouvido que quando foi removido o estado de emergência, porque as coisas estavam a melhorar, houve outra vez novos picos. Nós sabemos que este é um vírus, é um inimigo invisível, causa os seus danos, mas nós não temos de viver com medo. Mas é mais um sinal, é mais alguma coisa, como tantos outros sinais têm vindo a acontecer. O importante declarar é aqueles que Mateus 24 fala, estão enquadrados dentro daquele específico tempo. No entanto, estes sinais ou estas coisas, a fome, continua acontecer. Eu sigo um site internacional que descreve o que vai acontecendo ao segundo. Há algum tempo atrás eu fui criticado porque coloquei no meu Facebook que já tinham morrido mais pessoas de fome, por exemplo, do que morreram com o Covid. Deixem-me dizer, a média de mortes de fome por dia são 28 mil pessoas. 28 mil pessoas são o nível da morte. Por exemplo, e eu estive a verificar isso há 3 dias atrás, e há quem diga, mas isso é importante, ele é sectário, ele é pastor, ele é evangélico, ele é contra. Eu não estou a falar se sou contra ou sou a favor, ninguém conhece aquilo que eu penso, podem conhecer através daquilo que eu digo. Mas eu quero dizer assim, desde janeiro até agora, já morreram mais de 12 milhões de seres humanos por causa do aborto.
já morreram mais de 2.800.000 pessoas por causa da fome. Então, deixa-me dizer, estes problemas existem, naquele tempo existia, as guerras continuam. Nós hoje não ouvimos falar das guerras, porque as televisões ou os meios de comunicação social estão maioritariamente voltados para o Covid. Mas, deixa-me dizer, deixou de existir de guerras? Não deixaram de existir. Secretário-geral, o doutor Engenheiro Guterres, ele ainda no outro dia fez um apelo para que houvesse paz, para que houvesse trevas nas guerras entre nações. As coisas continuam a acontecer, pessoas continuam a morrer de gripe que não tem a ver com o Covid, e há mais mortes por gripe em Portugal do que há com o Covid. Então, nós não podemos baralhar as coisas, são coisas distintas. Há quem me diga, ok, mas a gripe de facto morre, as pessoas morrem, este é um inimigo invisível. Sim, eu não estou a dizer que nós não temos de respeitar aquilo que a Direção-Geral da Saúde decretou para nós, que nós temos de respeitar aquilo que o nosso governo. Não, eu também estou em casa, eu faço parte do chamado grupo de risco. Eu recebi uma mensagem que eu não deveria sair porque eu fui submetido a uma intervenção cirúrgica há 10 meses atrás, então o meu médico mandou uma comunicação para eu não sair. Então eu estou confinado em casa, mas no dia da liberdade eu posso sair, eu terei os cuidados, eu prestarei atenção a essas coisas todas, mas eu não quero de forma alguma que vocês pensam que nós temos de viver com medo, que nós devemos deixar de fazer as coisas que nós devemos fazer. Na igreja nós temos irmãos que em fé têm feito determinadas coisas e que têm continuado a ajudar. A igreja continua a ajudar famílias que, se não tiver a nossa intervenção, as pessoas ficam com fome. Então, se nós as ajudávamos antes do Covid-19, nós vamos continuar a ajudar. Então, há quem faça isso. Nós continuamos a recolher alimentos, nós continuamos a fazer o nosso trabalho com as devidas precauções. Pode-se deixar à porta, pode-se avisar as pessoas. Então, as precauções podem acontecer. Sinais, este tipo de coisas continuará a existir até ao último dia. Vivemos os últimos dos últimos dias? Provavelmente sim. Nós não sabemos quanto tempo temos à frente, mas eu posso declarar que a vinda de Jesus está mais breve hoje do que estava ontem. É alguma coisa que nós precisamos prestar atenção a esse facto. Nós temos de estar conscientes de que ele voltará. Há pessoas que dizem, o que importa é estar preparado. É verdade, o que importa é estar preparado, e preparado todos os dias, mas também precisamos entender, à luz das Escrituras e Atos dos Apóstolos, fala muito acerca de tempos de refrigério, tempos de grande colheita, tempos em que haverá alegria pela presença do Senhor. E se nós olharmos a igreja hoje, e quando eu digo igreja, não refiro simplesmente a nós, mas estou a referir à maior parte das igrejas no mundo. São igrejas que perderam o seu principal objetivo. E o seu principal objetivo, e esta foi a grande missão que Jesus entregou à sua igreja, é fazer discípulos de todas as nações. Não é meros convertidos, não é simplesmente nós fazermos ajuntamento, não é simplesmente nós nos alegrarmos porque estamos todos juntos. A igreja tem uma missão apostólica, tem alguma missão para cumprir. Isto vai passar pelo desenvolvimento das pessoas, passa por aquilo que nos é pedido para nós fazermos, é discípulos. Isso implica multiplicação, implica crescimento, implica nós investirmos na salvação e procurar que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. As trevas aumentam sim, mas a luz aumentará. Eu costumo dizer, há dois tipos de igreja a crescerem paralelamente. A igreja da Babilônia. Esta é uma figura utilizada em Apocalipse, creio que no capítulo 2, da Babilônia e da Jerusalém. Dois tipos de igreja, não é? E estas
crescerão lado a lado, mas é importante que nós, que estamos atentos para o facto de que Jesus voltará, nós precisamos, enquanto igreja, fazer a nossa parte, crer, dar liberdade a Deus se mover, a salvação possa acontecer. A igreja não é um lugar para nós simplesmente estarmos, para termos bons tempos, faz parte, sim senhor, é agradável nós partilharmos, nós termos um aspecto pastoral, vamos dizer, de nos cuidarmos uns aos outros, mas a verdadeira missão está associada à multiplicação e ao desenvolvimento tanto da liderança e com o objetivo de nós deixarmos um legado às futuras gerações, seja quanto elas forem. Eu digo muitas vezes, se os meus olhos não virem, que sejam os olhos das minhas filhas a ver. Se não forem os olhos das minhas filhas a ver, que sejam os olhos dos meus netos. Se não forem os olhos dos meus netos, que sejam os olhos dos meus bisnetos. Mas aquilo que está escrito na palavra de Deus irá ter o seu lugar. Então, interpretemos Mateus 24. Não vamos desprezar o que acontece com o Covid, não vamos desprezar aquilo que acontece à nossa volta. Mudanças podem acontecer no nosso comportamento em muitas situações. Esta noite eu lia alguma coisa relacionada com o facto de que tudo será diferente, que as pessoas agora terão uma maior proximidade, etc. Deixem-me dizer, eu não acredito nisso. Não acredito, a menos que a pessoa mude no seu interior, a menos que a gente se arrependa, a menos que... Mas aquelas pessoas, por exemplo, que nunca se deram, que são incompatíveis, aquelas pessoas que... Eu não estou a dizer ausência de perdão, porque nós podemos perdoar, mas há coisas que não estão ligadas connosco. Eu costumo dizer, eu posso andar desculpem, eu posso andar com todas as pessoas, mas eu não consigo construir com todas as pessoas, pelas evidências mais claras para todos nós. Acredito, sim, nós temos de ter o amor de Deus derramado em nossos corações, mas dizer agora tudo será diferente, tem dificuldade. Ouçam o estudo que eu tenho feito às segundas e quintas-feiras, principalmente o primeiro, quando eu falei de como fazer mudanças na nossa vida. A mudança pode acontecer quando nós também mudamos de atitude, quando mudamos de atitudes, mudamos de comportamento, mudamos de estilo da nossa vida, etc. São uma série de frases que eu deixo ali, que eu procurei desenvolver. Então, deixem-me dizer, atentemos para aquilo que está escrito, atentemos para a palavra de Deus, tentemos enquadrar as coisas todas, mas, por favor, não façam Mateus 24 dizer aquilo que ele não diz e retirar daquilo do povo a quem aquilo era expresso. Daniel falava do povo, da nação de Israel, Jesus estava a falar daquele povo específico, naquele tempo específico, naquele período que antecederia a destruição do templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém. Então, enquadremos isso. Não desprezemos, continuaremos a ver sinais como estes até ao dia em que Jesus Cristo voltar. E esse será o último dia dos últimos dias. Então, isso irá acontecer, devemos estar preparados, mas não coloquemos foco nos sinais exteriores, coloquemos foco naquilo que é os sinais interiores. O que é que se está a passar com a sua igreja? Se há tempos de refrigério, se há tempos de grandes colheitas, se há tempo de pregação, de evangelho, etc., e conversão, nós podemos dizer, mas agora está a ser pregado em todas as nações, nunca se pregou tanto através das redes sociais. É verdade, e há muitos lugares onde as pessoas se estão a converter, mas às vezes a internet é usada para disputa das vaidades, demonstração de uma certa coisa. Então, qual é o objetivo? O que é que está... Eu não estou aqui para criticar o A, o B ou o C, estou aqui para falar a palavra de Deus. Então, se alguém utiliza isto para brincar com este e com aquele, ou brincar, ou às vezes até falar a sério porque não tem a qualidade, há gente que é capaz de fazer coisas com muita qualidade
habilidade, com muita capacidade, outros não terão, mas o importante é que nós usemos estes meios para cumprir aquilo que é o nosso propósito. Então, Deus vos abençoe grandemente e nós iremos dar continuidade ao nosso culto. Na próxima sexta-feira voltaremos a estar juntos e iremos abordar outro tema. Eventualmente, algum dia poderemos gravar sessões acerca da revelação profética que abarca todos estes grandes temas, eventualmente fazê-lo na igreja com bastante detalhe, mas na nossa escola bíblica nós aprofundamos este tema. Também contamos com a colaboração do apóstolo Ted Danson, que nos tem ajudado. Temos gravado uma série sobre revelação profética, Apocalipse, todos estes acontecimentos. Já há cursos gravados e iremos disponibilizá-los a baixo custo. A pessoa poderão ter livros em e-book, alguns deles serão publicados para quem gosta mais de papel, manuais de estudo e o próprio curso em áudio e vídeo. Não vai tardar muito, porque 9 dos 14 cursos já estão gravados, já estão traduzidos, e o primeiro que nós vamos lançar será o Aliança Agora, que fala acerca da velha aliança, nova aliança, e alguns destes assuntos, deste tema será. Então, todos aqueles que quiserem verdadeiramente de forma séria estudar a palavra de Deus poderão inscrever-se no curso. Eu digo mesmo, terá um custo bastante baixo para que nós possamos disponibilizar ao maior número de pessoas. Mas a produção de tudo tem os seus custos e procuramos que eles sejam cobertos. Então, igreja, irmãos e amigos que me estão a escutar de outros lugares, que Deus continue a abençoar as vossas vidas, continuemos a estar ligados ao coração de Deus, procuremos estar atentos àquilo que Ele vai ministrando às nossas vidas, e esperamos em breve, Igreja CCVA Lisboa, estar juntos, partilharmos juntos, e isso será de grande alegria para todos nós e a todos os irmãos e amigos. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, tome conta dos vossos corações e que vocês possam verdadeiramente estar tranquilos e descansados. Isto vai passar, nós enfrentamos, sofrendo um pouco, mas nós ganharemos a vitória. A batalha está ganha em Cristo Jesus. Muita bênção, Deus, e vamos continuar com o nosso culto. Uma das mensagens mais importantes que retenho da pregação de hoje do pastor João é a necessidade de fazermos discípulos, a necessidade de, como igreja, nós levarmos pessoas que precisem de aceitar Jesus, que precisem de o conhecer, que os possamos levar ao seu altar, os possamos levar aos seus pés, possamos investir nas suas vidas, possamos discipulá-las de forma a que elas também possam discipular outros, e assim a igreja vai avançando. No nome de Jesus, vamos fazer isso, vamos encontrar oportunidades a cada dia para podermos investir na vida de pessoas. Vamos encontrar mais do que trazer pessoas a Jesus, é existir esta constância em que nós investimos, em que nós discipulamos, em que as pessoas crescem e se tornam maduras em Cristo e podem também elas poder investir na vida de outros. Possamos fazer assim. E se tu nos estás a ouvir e não conheces ainda Jesus, gostava também de te encorajar nesta noite, abrir a porta do teu coração para Ele. É o mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Todos nós, já em qualquer altura passada das nossas vidas, tomamos essa decisão, e eu gostava de te encorajar a fazer também isso nesta noite. E se assim for, que possa escrever nos comentários. Há sempre aqui alguém para ajudar, para orar, para aconselhar, e portanto nós estamos prontos para te apoiar e para agirmos como família que somos. Se for o caso, escreve nos comentários: eu aceito Jesus, está aqui alguém para estar contigo e para conversar contigo. Também, se precisares de oração, a mesma coisa, escreve nos comentários. E
não podemos fechar sem ter a oportunidade de louvar a Deus uma vez mais com a nossa oferta. Portanto, vamos fazer isso mesmo agora, no fecho já da nossa reunião. Vamos ofertar a Deus de todo o coração, com o nosso louvor também na área financeira. Vamos agora, vai aparecer toda a informação para quer a transferência bancária, quer o MBWay, que nós possamos também fazer a nossa oferta a Deus nesta noite. Já oferecemos o nosso louvor cantado, possamos agora também oferecer o nosso louvor financeiro à medida que vamos exaltando a Deus, porque Ele realmente é o único merecedor de todo o nosso louvor. Uma boa noite, espero ver-vos no domingo, estarmos todos juntos outra vez como família que somos, às 10h30 da manhã, junto do CCVA Figueira da Foz, às 3h30 da tarde, aqui no CCVA Lisboa, e às 5 da tarde no CCVA da Alverca. Até domingo. Obrigado por estarem aí, obrigado pelos vossos comentários, vamos continuar a louvar a Deus, cada um nas suas casas.